Salve, salve galera do Matemática Questão, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos agora entrar já no começo da nossa geometria plana, parte fundamental da matemática que cai toda hora nos concursos militares. Todo concurso, todos os concursos do Brasil caem em geometria plana, então é importante a gente começar a trabalhar ela desde o começo, falando sobre reta, sobre pontos, sobre plano, que é o assunto desse vídeo. Se você está gostando do canal, claro, não deixe de se inscrever para não perder nada sobre os concursos militares. Simbora! Partiu então estudar geometria plana, pessoal. É um assunto grande, tá? Bastante amplo, mas a gente vai com calma e aos pouquinhos a gente vai matando a matéria. Então vamos falar primeiramente, começar a entender o que é ponto. Ponto é esse camarada aqui, pessoal, ó. Tá? Deu, acabou. Vamos para a próxima. Não, mas olha só. Então é bem tranquilo a parte de ponto, né? Ponto, pessoal, vamos falar o seguinte, ó. Sobre ele, o que eu tenho para dizer para vocês, para a gente não ficar muito enrolando. O ponto é algo adimensional, não tem dimensão, tá? Ele também não possui formato. É um camarada que a gente não sabe como formatar. Então ele vem normalmente com a letra maiúscula, tá? Você pode dar qualquer letra para ele. Eu vou chamar esse ponto aqui de A. Beleza? Num lugar, ele pode ter um ponto, como pode ter bilhões de pontos em cima dele. Tá? Aqui mesmo, pessoal, eu posso ter um ponto, como eu posso ter mais de um ponto. Posso ter um ponto, dois pontos, 3 pontos, 1000 pontos, bilhões de pontos. Eu vou dizer nesse momento que eu tenho 2 pontos aí. Então, nesse lugar aqui, eu vou ter o ponto A e o ponto B. Assim, dizendo para vocês, eu posso dizer com toda certeza que eu tenho o ponto A, ele é o quê? Igual ou congruente. Então, você já tem que começar a aparecer e ficar massificado esse tipo de vocabulário, pessoal, congruência, e assim a gente vai indo durante a matéria, tá? Então, congruente é algo que é igual, tá? Então, aqui, ó, então o A é congruente ao ponto B. Show de bola, pessoal, tá? E eu também posso ter também um ponto C aqui, que eu vou botar aqui, tá? Um ponto C, beleza? E aí eu vou ter que colocar outro ponto em qualquer lugar da região aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui um ponto D. Show de bola, pessoal? Ou seja, não é um em cima do outro, eles não são congruentes, então eu posso dizer que o meu ponto C em relação ao meu ponto D, eles são o quê? Diferentes. Tranquilo? Zero estresse perante o ponto. Agora que a gente aprendeu um pouco de ponto, a gente vai traduzir esses pontos em reta. Então, o que acontece? Se eu pegar infinitos pontos, pessoal, e colocar um do lado do outro, numa mesma direção e na mesma angulação, eu estarei formando uma reta, tá? Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, e colar outro ponto nele, outro ponto nele, outro ponto nele, e fazer, ó, infinitos pontos e unir com outros pontos, eu estarei formando uma reta, ó. Vamos dar um exemplo se eu trazer essa camarada aqui, ó, pegar esse camarada aqui, ó, e fazer isso aqui, ó. Ou seja, essa reta aqui, numa mesma direção, vou até apagar isso aqui, tá? Vai formar infinitos pontos aqui, vai formar uma reta. Tranquilo, pessoal? Então você tem que verificar isso aí, tem que ter em mente, pode cair em prova como já caiu, perguntando, uma reta é constituída pelo quê? Por infinitos pontos, beleza? Numa mesma direção, no mesmo sentido, numa mesma angulação, beleza? Então o que acontece? Esse camarada aqui é uma reta, tá? A minha reta é constituída por um comprimento, tá? Ela tem comprimento, porém ela não tem largura, e ela também não tem fim e não tem começo, beleza, pessoal? Tem comprimento, não tem largura, não tem começo e não tem fim. Porém, isso aí é chamando reta. Porém, eu posso pegar e calcular um ponto aqui, pegar um ponto dessa reta, tá? E eu posso pegar esse outro ponto aqui, B, também. E fazer a medição desse camarada aí, ó. Quanto que vale o comprimento desse ponto A ao ponto B? Se eu fazer isso aqui, trazer para cá, vamos fazer aqui, ó. Peguei o ponto A e até o ponto B, beleza? Se eu estiver fazendo essa medição aqui, pessoal, ó, vamos dizer que isso aqui vale 5 centímetros, tá? Então, o que acontece? Eu estarei medindo o comprimento de um segmento de reta, tá? Segmento de reta, tá, pessoal? Então, você tem que tomar cuidado com isso aí. Isso aí é chamado de segmento de reta, tá? Que é, na verdade, isso aqui, ó. Se aparecer isso aqui, ó, com um tracinho aqui, é um segmento de reta. Ou pode não ter o traço, tá? Também é constituído um segmento de reta, que eu disse que é 5 centímetros. Show de bola? E agora, se eu tiver essa situação aqui, ó, tiver uma mesma reta, tá? E aí eu quiser só o meu comprimento de reta que eu tiver aqui, ó, eu vou ter a seguinte situação, ó. Começa a minha reta, tá? E ela não tem fim, beleza? Peguei essa reta aqui, agora ela tem um começo, tá? E não tem fim.
E aí esse começo começa no ponto A, beleza? Passa pelo ponto B, show de bola, e ela vai embora, não tem fim. E eu quiser calcular esse camarada aí, tá? Esse camarada aqui vai ser chamado de quê, pessoal, agora? Vai ser chamada de semi-reta, tá, pessoal? Semi-reta, tá? E aí, claro que ele vai ter a seguinte situação também. Ele vai ter o AB aqui, ó, com um tracinho e aí uma flechinha em cima, tá, pessoal? Semi-reta, tá? Que eu vou dizer que seja 5 centímetros também, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Se eu tiver uma reta, ou seja, ela tem um comprimento, não tem largura, não tem começo, não tem fim. Se eu quiser pegar 2 pontos dentro dessa reta, né, e calcular a medição dele, eu estaria fazendo a medição de um segmento de reta, tá? E agora, se eu tiver um começo e não tiver mais fim, tanto faz de um lado ou do outro, eu estarei trabalhando com semi-reta. Tranquilo, pessoal? Vamos seguindo. E aí, claro que dentro das nossas retas, a gente tem essas situações de retas aqui, pessoal. Retas paralelas, tá? Então, o que acontece, tá? As minhas retas paralelas, elas tendem a nunca se encontrar, tá? Tanto no infinito como desde o começo, tá? Essa distância aqui, pessoal, tende a ser sempre a mesma, tá? Então, essa eu vou ter uma reta R, tá? E uma reta S. Eu também acabei não dizendo e vou dizer agora. Normalmente, assim como o ponto a gente dá letras maiúsculas, na nossa reta, normalmente vem com letra minúscula, tá, pessoal? Então, eu dei aqui reta R e essa aqui, reta S. Nas retas coincidentes, eu vou ter uma reta S, uma reta R no caso, e uma reta S. Coincidentes, claro, né, pessoal? Uma é igual à outra, tá? Em cima da outra, tá? Todos os pontos são iguais. São bilhões de pontos, infinitos pontos iguais. Aqui eu posso ter uma reta R e uma reta S. Retas coincidentes. Também dentro das nossas retas, a gente tem as retas concorrentes ou transversais, tá, pessoal? Onde elas têm um ponto em comum, que é esse ponto aqui, tá? Nós vamos ter esse ponto em comum, beleza? Então aqui eu vou ter chamada uma reta S, uma reta R aqui, e eu vou ter chamada uma reta S aqui, beleza? E aí, claro, né, pessoal, nesse ponto aqui, pode ser um ponto perpendicular, 90 graus, ou pode ter 90 graus, ou pode ser um ponto que é oblíquo, mais de 90 graus ou menos de 90 graus, não interessa, tá, pessoal? Então, o que acontece? Aqui eu tenho retas perpendiculares, onde essa reta aqui, essas retas formam um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho essa reta R e essa reta S. Por isso que aqui, pessoal, eu também disse que pode ser uma reta que é perpendicular, porque essa perpendicular também é uma reta concorrente. Confere, elas estão se cruzando, tem um ponto em comum. Só que essa aqui é chamada de perpendicular porque ela sempre forma um ângulo de 90 graus. Nas minhas retas concorrentes, pode formar ângulo de 90 graus, porque essa aqui também é chamada de concorrente. Como pode ser não formar um ângulo de 90 graus. Tá, pessoal? Então, dentro das minhas retas, eu tenho 4 circunstâncias para aparecer. 4 posições relativas. Coincidentes, paralelas, concorrentes ou transversais, perpendiculares. Sendo que a perpendicular também é uma reta que concorrente. Beleza? Já falamos de ponto, falamos de reta e agora a gente vai falar de plano. Claro que isso aqui é uma figura, a gente vai aprender que isso aqui é o quê? É um paralelogramo, né, pessoal? Então, vou chamar esse camarada aqui de alfa. Pode ser alfa, beta, a letra que você quiser, beleza? E aí, dentro do nosso plano, a gente tem as seguintes situações. Mais de um plano, eu vou ter essas seguintes aqui, ó. Eu posso ter planos secantes, tá? O que são planos secantes? Ó, eu vou ter aqui, ó, um plano alfa e um plano beta. Tá? O que acontece? Eu vou ter um plano alfa fazendo intersecção com o plano beta, beleza? E aí, claro que eu estou dizendo que a minha reta R aqui, pessoal, ó, a reta R aqui, ó. Então, tudo isso aqui, ó, é a intersecção deles, ó, tá? É tudo a intersecção deles, beleza? É um plano intersecção com outro plano, tá? Eu posso ter também planos paralelos, assim como as retas, tá? Ou seja, lembrando lá das retas paralelas, são retas que não vão se cruzar nunca, as distâncias vão se manter sempre as mesmas, então assim acontece nos nossos planos. E eu também tenho aqui então eu vou dizer que é um plano alfa e aqui eu vou dizer que é um plano beta. E aqui nessa situação aqui, se eu tiver um plano alfa fazendo intersecção com o plano beta, essa intersecção é o que? É vazia, não tem como, tá?
E eu também tenho um plano alfa coincidindo com o plano beta, pessoal, tá? E esses planos são chamados de planos coincidentes. Então eu vou dizer que o plano alfa, assim fazendo intersecção com o plano beta, eu vou dizer que o meu plano alfa é igual ao plano beta. Beleza, pessoal? Então a gente tem que sempre relembrar que em relação a planos, a gente pode ter essas três situações aqui: planos secantes, planos paralelos e planos coincidentes. Agora vamos juntar, pessoal, o plano e a reta, tá? Então eu vou ter três situações seguintes. Primeira reta aqui, eu vou chamar essa reta aqui de R, tá? DR. Então essa reta aqui, pessoal, está contida no plano alfa, tá? Para ser uma reta contida no plano, ela tem que estar todos os pontos da reta, no caso, contida no plano, estar no plano. Ou seja, uma reta para estar contida no plano tem que fazer parte do todos esses pontos, toda a reta tem que fazer parte do plano. Deu para entender isso? Tem autores, tem livros que trazem o seguinte, ó, que uma reta contendo 2 pontos já faz parte do plano. Por que, Almir? Porque não tem como uma reta passar no plano em um ponto, subir, voltar, fazer a curva e voltar e de novo no segundo ponto fazer parte do plano, né, pessoal? Ou seja, não vai deixar de ser reta, né? Ela vai subir, vai fazer uma curva, não existe reta fazer isso. Então, ela realmente tem que ser 2 pontos já faz parte do plano. Beleza? Tranquilo? Então, só para você entender mesmo, básico é o quê? Uma reta contida no plano, todos os pontos têm que estar no plano, tá? Seja ele 2 pontos ou mais. Show de bola? Uma reta, então, que eu vou puxar para cá. Esse camarada aqui, pessoal, eu vou chamar de quê? Vou chamar de contida no plano, ou seja, coplanar, tá? Vou chamar de coplanar aqui, ó. Coplanar, beleza? Show de bola. Aí, esse camarada aqui, que eu vou chamar de S, ó. Tá? Essa reta S aqui é uma reta secante, pessoal. Por quê? Porque só tem um ponto em comum com o plano, ó, que é esse ponto aqui. Tá, pessoal? Então, essa reta S aqui é chamada de reta secante ao plano. Beleza? Tranquilo? E essa reta aqui, pessoal, é uma reta o quê? Paralela ao plano, tá? Não tem nenhum ponto incluído ao plano. Se tivesse algum ponto incluído ao plano, se tiver um ponto incluído ao plano, ela é secante. Se tiver mais de um, 2 ou mais, ela vai estar contida ao plano, ela vai ser coplanar. Como ela não tem nenhum, ela pode ser no máximo que paralela ao plano. Tranquilo? Então tem essas três situações aqui: coplanar, todos os pontos contidos no plano; secante, um único ponto comum, um único ponto em comum, único ponto; e paralela, plano, nenhum ponto em comum. Beleza? Tá, pessoal? Então vocês têm que ficar ligado com isso aí. Show de bola? Então, pessoal, para a gente recapitular, a gente já aprendeu sobre retas. A gente tem retas paralelas, retas coincidentes, retas concorrentes são transversais e também retas perpendiculares, que também são concorrentes. Beleza? A gente aprendeu planos, que a gente tem planos paralelos, planos coincidentes e planos secantes. E a gente já aprendeu em relação de reta e plano, que a gente pode ter três situações: retas coplanares, que estão no mesmo plano, né? Retas secantes, né, ao plano, que pega em um único ponto, e nós também temos retas paralelas ao plano, que não pega em nenhum ponto. E aí, dentro de retas coplanares, a gente tem essas duas situações aqui, ó, tá? Olha só o que acontece. Retas coplanares, pode ser elas paralelas e também pode ser concorrentes. Então, você tem que ficar ligado, pessoal, tá? O que são retas, o que são planos, o que é relação de reta e plano, quando são só coplanares, o que acontece. Tá? Então, eu estou trazendo para vocês aí. Então, quando aparecer retas coplanares, a gente tem as paralelas e as concorrentes. Nas paralelas, a gente tem essa situação aqui, ó. Pode ser retas paralelas, porque são paralelas, né? E estão nesse plano beta aqui, ó. Tá? Esse camarada aqui são paralelas, estão no plano alfa. Esse camarada aqui são paralelas, ó, no plano alfa, beleza? Nas retas concorrentes, a gente tem que tomar mais cuidado. Tá? A gente tem essas retas aqui concorrentes, o que? São retas concorrentes, porque pega em um único ponto só, tá? Que é esse ponto aqui, ó, beleza, pessoal? E esse ponto aqui pode ser tanto um ponto formando o ângulo oblíquo, tá? Pode ser ele maior que 90 graus ou menor que 90 graus, ou pode ser o ângulo aqui formando 90 graus aqui, tá? Ou seja, são retas o que? Concorrentes perpendiculares, tá? E aí, pessoal, ó, o que acontece?
você tem que tomar cuidado que pode te perguntar, ó, elas são concorrentes, tá? A gente já sabe, viu que pega em um único ponto, mas elas fazem parte em quantos planos aqui? Ó, essa reta aqui faz parte tanto para o plano alfa como essa reta aqui, ó, que eu vou chamar de DR, tá? Ela faz parte de qual plano? Faz parte do plano alfa, ó, dessa aqui, como faz parte do plano esse aqui. E a nossa reta S, pessoal, ó, a nossa reta S faz parte de qual plano? Faz parte do plano esse aqui, como também faz parte do plano esse aqui. Então, o camarada tem que ficar cuidado, tem que tomar cuidado, pessoal. Beleza? Mesma coisa aqui, tá? Aqui, pessoal, nessa reta aqui, ela é reta, eu vou chamar de reta T. São concorrentes, formam um ângulo de 90 graus. Você tem que verificar se ela faz parte de qual plano. Faz parte desse aqui como desse aqui. E nossa reta, vou chamar de reta U. A nossa reta U faz parte de quais planos? Somente desse aqui, tá, pessoal? Então tem que tomar cuidado, assim como nessa situação aqui, tá? Também vou chamar de reta R e a reta S aqui, ó. Minha reta S pega em quais planos? Somente do plano esse aqui. E a nossa reta R, pega nesse plano aqui, mas também pode pegar no plano de baixo lá. Então tem que tomar cuidado em relação aos planos, beleza? Como já caiu em prova, até na prova da ESA teve uma questão sobre isso aí, beleza? Claro que a gente já aprendeu agora retas do mesmo plano, coplanares. Agora a gente vai aprender as retas que não são coplanares, ou seja, não estão no mesmo plano. Pode ter duas situações aqui, ó, reversas e retas ortogonais, tá? O que acontece? Que também são retas reversas, né, pessoal? O que são retas reversas? Estão em planos diferentes, retas reversas não têm ponto em comum, tá, pessoal? Essas aqui realmente não tem pontos comuns. Por quê, Almir? Porque esse aqui, ó, tá nesse plano aqui. Beleza? E essa aqui, Almir, tá somente nesse plano aqui, ou seja, são planos diferentes, não são complanares. E elas vão ter ponto em comum? Não, pessoal, não tem. Ah, mas Almir, se eu olhar por aqui, ela vai vir para cá, essa aqui vai ter um ponto aqui. Não, não tem, ó. Se você olhar, ela tá lá embaixo e vai por aqui, ó, vai passar por baixo. E essa aqui vem em cima, vai passar lá por cima. Não tem como elas se encontrar, elas não vão ter ponto em comum. A mesma coisa essa aqui, ó. Tá, pessoal? A mesma coisa essa aqui, ó. Elas estão em pontos diferentes, planos diferentes, não tem como se encontrarem, tá? Não vão ter ponto em comum. E as minhas retas ortogonais, pessoal, se chamarem ortogonais, porque elas formam ângulos de 90 graus. Se você trazer essa reta para cá, ó, aqui, ó, e querer forçar ela a ter um ponto em comum, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Confere ou não? Ó, essa aqui tá assim, essa aqui tá assim. Essa aqui tá vertical, essa aqui tá horizontal. Elas estão formando um ângulo de 90 graus, porém em planos distintos, tá? Então são chamados de ortogonais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, tem que estudar isso aí, ficar ligado porque cai em prova, beleza, pessoal? Diante disso, pessoal, a gente tem alguns postulados, né, dos livros aqui. Postulado de reta. Numa reta existem infinitos pontos, então você tem que massificar isso aí, ó. Numa reta existem infinitos pontos. Eu coloquei somente 2, tá? Mas você tem que ter em mente que uma reta tem infinitos pontos, tem um ponto aqui, outro aqui, tem um por cima do outro, tá? Então, tem bilhões de pontos aqui, infinitos. Show de bola, pessoal? Por um ponto, passa infinitas retas. Então, aqui eu tenho um ponto A, aqui, ó. Por ela tá passando infinitas retas. Eu coloquei alguns só aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 retas. Mas tem infinitas retas passando por um único ponto. Beleza? Dois pontos distintos determinam uma única reta que os contém. Tá, pessoal? Então, se eu tiver dois pontos distintos, eu posso uni-los e montar uma reta. Tá? Então, vocês têm que ter em mente essas situações aqui, teoria, que normalmente cai em prova, beleza? Agora, postulados em relação ao plano. Um plano, pessoal, existe infinitos pontos. Tá? Neste plano aqui, eu coloquei só 4 pontos, mas a gente tem que ter em mente que tem infinitos pontos aqui dentro desse plano, beleza? Toda reta que tem dois pontos distintos num plano fica inteiramente contida no plano, como eu falei há algum tempo anterior aqui nesse vídeo, tá? A gente pode ter em uma reta dois pontos, né? Que pode ser coplanares. Se eu tiver 2 pontos já só no mesmo plano, quer dizer que a minha reta inteira está no plano, beleza? Visto que um ponto só pode ter bilhões de pontos coincidentes, então, né? Então, somado com mais outro ponto distinto, eu posso unir, que nem na anterior ali, na reta, né? A gente está formando dentro do nosso plano também uma reta, beleza? Então, essa aqui, toda reta que tem 2 pontos distintos, aqui no caso eu coloquei 2, num plano fica inteiramente contida no plano, beleza?
Por 3 pontos não situados na mesma reta, não colineares, passa um plano e somente um. Pessoal, eu tenho aqui parece como se estivesse erguido, tá? Erguido o plano assim, ó, na vertical, tá? Então eu tenho um ponto aqui em cima e outros aqui embaixo. Por eles passo também. Você não pode ser realmente plano assim na horizontal. Você tem que perceber que existe planos também passando na vertical. Beleza, pessoal? Uma reta de um plano divide em duas regiões denominadas semiplanos, tá? Então eu tenho essa situação aqui, ó, tá, pessoal? O que acontece? Ó, eu tenho um plano aqui alfa, tá? E tem uma reta passando por ele. Ela pode dividir esses planos, ó, em semiplanos, tá? E aí a gente tem a seguinte situação aqui, ó. A reta R, ó, pertencem a ambos e chama-se origem dos semiplanos. Ou seja, pode cair em prova isso aqui. Uma reta que passa por meio de um plano e divide-o em dois planos, em semiplanos. É chamada de quê? De origem, beleza? Beleza? E os semiplanos são ditos como chamados de como? De opostos. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Então, pessoal, de modo geral, o que acontece? Ou seja, a seguinte figura representa um bloco retangular. Beleza, isso aqui tem umas retas aqui. Nele podemos observar o quê? As retas A, que é essa reta aqui em vermelho, tá? E a minha reta B, que é essa reta aqui em verde, estão contidas no mesmo plano. Aí, se você vai perceber, o que acontece? A minha reta A, ela faz parte desse plano aqui da frente e faz parte desse plano aqui de cima. E a minha reta B, ela também faz parte do plano aqui de cima e faz parte do plano aqui desse lado aqui, ó. Beleza? Como as duas, tanto a reta A como a reta B, fazem parte desse plano aqui de cima, elas são chamadas de retas o quê? Coplanares. E aí, sendo retas coplanares, elas têm um ponto em comum, ó, que é esse ponto E. Se tem um ponto em comum, o que acontece? Elas são o quê? Concorrentes, pessoal. Beleza? Vamos lá, as retas A, que vamos de novo aqui para vermelha, essa aqui, e a reta C, que é essa daqui, estão contidas no mesmo plano. Sim, olha só, de novo, a minha reta A está contida nesse plano aqui e também faz parte desse plano aqui da frente. E a minha reta C, que é essa azul, também faz parte desse plano aqui da frente e do parte do plano de baixo aqui, ó. Beleza? Como a minha reta A e a minha reta C fazem parte desse plano aqui da frente, elas são chamadas de retas o que? Coplanares. Porém, nessa situação, elas são retas coplanares o que? Paralelas, pessoal. Ó. Paralelas, não tem nenhum ponto em comum, mas são paralelas. Show? Agora aqui, as retas B, que é essa verde, e a minha reta C, essa daqui, estão contidas em planos diferentes. Sim, minha reta B faz parte desse plano aqui e desse plano aqui. E a minha reta C faz parte desse plano aqui da frente, ó. Nesse aqui da frente e nesse aqui de baixo, ó. Beleza, pessoal? Ou seja, não estão no mesmo plano. Se não estão no mesmo plano, são chamadas de quê? De retas não coplanares. E se não estão no mesmo plano, não são coplanares, elas são retas o quê? Reversas, pessoal. É o que acontece aqui. Daí as definições. Retas coplanares são duas retas contidas no mesmo plano. Exemplos A e B, que a gente já viu, A e B, e A e C. A e C. Aqui A e B são retas coplanares concorrentes e as minhas retas A e C são retas coplanares, porém paralelas. E as minhas retas reversas são duas retas não contidas nos mesmos planos e que não têm ponto em comum. Exemplos B e C. Aqui, ó, minha reta B aqui e a minha reta C não são coplanares, então se não são coplanares, são o quê? Reversas. E aí também tem aquela situação, pessoal, olha só, se eu tiver essa reta aqui, ó, olha só, se eu tiver essa reta aqui, ó, o que acontece? Eu tenho essa reta aqui, CG. Se eu forçar essa reta para cá, ó, vou trazer para cá, ó, olha aí, ó, ela formou um ângulo de 90 graus com a minha reta C. Beleza, pessoal? O que acontece? Ela é reta o quê? Uma reta reversa, tá? Ó, vou fazer de novo aqui, ó, uma reta reversa, tá? Eu vou trazer para cá, só para a gente ter uma noção. Beleza? E essa aqui eu vou apagar. Ou seja, ela é uma reta reversa, não estão no mesmo plano, são retas não coplanares, são retas reversas, porém, como ela forma um ângulo de 90 graus com outra reta, ela é chamada de quê? De reta reversa ortogonal, ou seja, são retas ortogonais, pessoal. Beleza? Então a gente tem que ficar ligado com isso aí. Vamos lá então para o exercício, pessoal, a gente dá uma massificada. Considere as seguintes afirmações. Duas retas reversas não têm ponto comum. O que são retas reversas, pessoal? São retas que não são
coplanares, não estão no mesmo plano, tá? Vamos lá, para ser reta coplanares, tá? Isso tem que estar no mesmo plano, tá? Elas têm que estar no mesmo plano. Se estão no mesmo plano, elas podem ser retas concorrentes, que tem um único ponto comum. Elas podem ser retas coincidentes, que são todos pontos em comuns, elas são uma em cima da outra, são iguais. E também podem ser retas paralelas, beleza? Como elas são retas reversas, elas não estão no mesmo plano. Se não estão no mesmo plano, elas são retas reversas, e aí existem duas situações. São retas reversas normais ou são retas reversas o quê? Ortogonais. Então não tem ponto comum mesmo. Então essa aqui, ele está dizendo quais são as corretas, né, pessoal? Ó, então a minha letra A aqui já está certa, beleza. Verdadeira. Se duas retas quaisquer não têm ponto comum, então pode-se concluir que elas são necessariamente paralelas. Olha só. Não, né, pessoal? Acabamos de ver, se não tem ponto em comum, elas podem ser retas reversas, tá? Não estão no mesmo plano. Não necessariamente tem que ser paralelas para não ter ponto em comum. Então essa aqui está falsa. Se uma reta não está contida num plano e é paralela a uma reta desse plano, então ela é paralela ao plano. Então o que acontece? O que ele está dizendo? Eu vou ter um plano aqui, ó, a alfa, tá, pessoal? Se uma reta não está contida num plano, então eu vou ter uma reta aqui, ó, tá? Beleza? E é paralela à reta desse plano, então eu vou ter outra reta aqui, ó, paralela a ele. Então ela é paralela ao plano? Sim, né, pessoal? Já falamos também em relação de reta e plano, que as retas podem ser o quê? Secantes, tá? Pode ter uma reta aqui no meio, aqui, ó, cravada aqui, tá? Então ter um único ponto comum. Pode ser retas dentro do plano, tá? Coplanares, ou retas fora do plano, né? Paralelas ao plano. Beleza, pessoal? Essa aqui tá verdadeira, tá? Então o que acontece? Quais são as afirmativas verdadeiras? A1 e A3. Alternativa letra E. Sejam RS duas retas distintas, paralelas entre si, contidas em um plano alfa. Então o que acontece, pessoal? Eu tenho um plano alfa aqui, vamos desenhar um plano alfa aqui, beleza? Tá? E aí eu tenho duas retas paralelas. Vamos fingir que elas são paralelas, beleza? Então aqui a minha reta R e a minha reta S. O que mais que ele diz? A reta T perpendicular ao plano alfa intercepta a reta R em A. Então o que acontece? Tem uma reta T aqui que é perpendicular ao plano alfa. Então ela vai vir aqui, ó, tá? Vai vir aqui, desceu, beleza? Perpendicular. E aí o que acontece? Ela interceptou a reta R aonde? Em A. Ou seja, aqui, ó, no ponto A ela interceptou a reta R. Ele quer saber as retas T e S são. Então vamos começar de baixo para cima, tá, pessoal? Na opção E, coplanares? Não, né, pessoal? Ah, mas Almir ele tem um ponto comum aqui. Não, pessoal. Para ser coplanar tem que ter mais de um ponto, tá? Para ser coplanar, beleza? Então só tem um ponto em comum. A minha reta R ela é somente reversa, na verdade concorrente, tá? E secante ao plano, beleza? Em relação à reta S não é nada, tá? Aqui não é coplanar, tá? Perpendiculares entre si? Não, né, pessoal? Não é perpendicular entre si. Para ser perpendicular entre si, a minha reta T, eu vou desenhar a T aqui, ó, ela tinha que estar interceptando também a reta S. Ela é perpendicular a quem? A reta R, ó. Tá formando, assim como tá fazendo perpendicular ao plano, ela também está perpendicular à reta R, beleza? Então sai fora a letra E, minha letra T. Paralelas entre si? Não, né, pessoal? Paralelas entre si, não. Para ser paralelas, tem que estar que nem a reta R e a reta S. Não é. Ortogonais? Para ser ortogonais, tem que estar em o quê? Em planos diferentes. Estão em planos diferentes? Sim, né, pessoal? Tem o plano alfa aqui e eu tenho um plano vertical aqui, pessoal, ó, que a minha reta T faz parte. Beleza. E para também ser ortogonal, elas têm que formarem, além de não estarem no mesmo plano, elas têm que formarem ângulo de 90 graus. Elas formam ângulo de 90 graus? Formam, pessoal. Formam, ó. Se tu forçar ela vir para cá, ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Então, realmente é a letra D. Vamos ver a letra realmente a letra B. Vamos ver a letra A. Reversas e não ortogonais? Ela é ortogonal, tá? É reversa? Sim, ela é reversa. Por que, Almir? Porque elas não fazem parte do mesmo plano. Não fazendo parte do mesmo plano, elas não são coplanares. Se não são coplanares, então elas são reversas, beleza? Mas ela está errada porque está dizendo que não é ortogonal e ela é ortogonal. Então, realmente, é a alternativa a letra B. Então, pessoal, essa questão que caiu na prova da ESA 2021 eu quis trazer para nós, tá?
porque faz parte desse assunto. Então, observe o paralelepípedo retângulo abaixo aqui, tá? Sobre esse sólido, essa é a alternativa correta. Então, é a correta. Vamos começar de baixo para cima. Alternativa E. As retas BF. Então, cadê a minha BF? BF é essa daqui, tá, pessoal? Essa daqui. E DH. Essa daqui, ó. DH. Então, essa daqui e essa daqui. São perpendiculares entre si? Pessoal, perpendicular tem que formar um ângulo de 90 graus. Não são, né? No máximo, elas são o quê? Retas o quê? Paralelas, tá, pessoal? Tá? Então, tá fora essa aqui, beleza? Fora. A reta AB. Cadê minha reta AB? Minha reta B é essa daqui, ó. Tá? É perpendicular ao plano EFG. Cadê o EFG? EFG. Então é esse plano aqui, ó. A reta AB, que essa daqui é perpendicular a esse aqui? Não, né, pessoal? De novo, para ser perpendicular tem que formar um ângulo de 90 graus. No máximo, essa reta AB ela é paralela a esse plano aqui, ó. Beleza? Então sai fora. Próxima, as retas AC. Cadê a reta AC? É uma reta aqui, ó, uma diagonal que passa aqui, ó. Tá, pessoal? Uma diagonal que passa aqui. E HF é essa daqui, ó. HF também é essa diagonal aqui, ó. Uma diagonal aqui no meio e a diagonal aqui em cima, tá? Uma diagonal aqui em cima e uma diagonal aqui embaixo. Beleza. São paralelas entre si? Não, né, pessoal? Essa daqui vem vindo para cá e essa daqui sai daqui e vai para lá, ó. Então, elas para ser paralelas, ela tem que ter o mesmo sentido, tá? Então, não são paralelas. A angulação tem que ser iguais, tá? Então, não são paralelas, beleza? Próxima. A reta CF. Cadê a reta CF? Então, é essa diagonal aqui, tá? Vou até fazer essa diagonal aqui, porque dá para fazer, é menor. Então, essa diagonal aqui é paralela ao plano ADH. Cadê o plano ADH? ADH. A esse plano aqui, pessoal. Ó, a esse plano aqui. A reta CF é paralela? Sim, né, pessoal? É paralela, ó. É paralela. Então, realmente, a alternativa B. A nossa alternativa A. As retas CD, que é essa reta aqui. E a reta CG, que é essa reta aqui. Tá? Então, essa aqui com essa daqui. São ortogonais entre si? Para ser ortogonais, tem que ser planos diferentes. Beleza, vamos ver esse plano aqui do CG. Essa CG passa por esse plano aqui, tá? E o plano aqui de trás. E a minha reta DC pega esse plano aqui, pega esse plano aqui. Beleza, não são planos diferentes. Porém, pessoal, para ser ortogonal, não pode ter pontos, porque são planos diferentes, né? Não são complanares. Se não são complanares, são retas reversas. E sendo retas reversas, eles não têm nenhum ponto em comum. E essas retas aqui, eles têm esse ponto em comum aqui, ó. A reta CD e a reta CG. Logo, o ponto C tem em comum. Logo, não são ortogonais. Até formam um ângulo de 90 graus entre elas, porém, não são ortogonais porque tem um ponto em comum. Beleza, pessoal? Então, no máximo, elas são retas o quê? Concorrentes. Essa aqui está errada mesmo. Beleza? Então, a alternativa realmente é a minha letra B. Então, pessoal, agora nós vamos caminhando assim a passos largos agora na geometria plana, passamos por essa parte introdutória. Daqui a pouco a gente vai falando mais sobre esse assunto que é importante e, contudo, a gente vai fazendo exercício que é aqui a base do canal, exercício em cima de exercício. Se você está gostando do canal, não deixe de se inscrever para não perder nada sobre os concursos militares. Simbora!